Fala meninos e meninas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Física com Betão. Eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos falar sobre força magnética, também conhecido como força de Lorentz. Vem comigo! Aqui ó, força magnética. Eu vou representar a força magnética por Fm. Então a partir de agora, força magnética vai ser representada Fm. Não podemos esquecer que qualquer tipo de força é uma grandeza física vetorial, logo tem que ter módulo, direção e sentido. Então a força magnética está dentro de um assunto maior que é o eletromagnetismo. Então vamos analisar. Ó. Quando você pega um ímã e aproxima um metal, este ímã atrai esse metal, esta força que está puxando o metal para o ímã não é força magnética, isso é uma força mecânica, uma força newtoniana. A força magnética, ela não tem a capacidade de acelerar uma partícula, beleza? Então presta bem atenção. Quando você faz um número de elétrons passar por um condutor, você está produzindo uma corrente elétrica. Neste movimento do elétron, o elétron cria um campo magnético. Se você pegar no movimento do elétron, colocar do lado deste fio elétrico uma bússola, você vai ver que a agulha da bússola fica perturbada. Ela fica não orientando o norte e sul da região. Ela sofre um desvio desta direção norte-sul, indicando com isso que a corrente elétrica, esse movimento ordenado de elétrons, cria um campo magnético. Então, o que acontece é isso. Você tem um elétron se movendo ou uma partícula eletrizada qualquer se movendo, esta partícula cria um campo magnético neste movimento. Quando este campo magnético interage com um campo magnético externo, você tem aí o surgimento de uma força magnética. Então, a força magnética é a interação entre o campo produzido pelo movimento desta carga eletrizada e o campo magnético externo. Esta interação dá origem a uma força magnética. E a força magnética, ela não altera o módulo da velocidade dessa partícula eletrizada. Ela apenas muda a trajetória dessa partícula. Ela faz com que a partícula sofra um desvio, ou seja, a força magnética, ela atua sempre como uma força centrípeta. Nós sabemos que ao fazer uma curva, você só consegue fazer uma curva se a força centrípeta agir sobre o corpo. Então a força magnética é exatamente isso, é uma força centrípeta. E nós sabemos também que a força centrípeta, ela é sempre perpendicular à velocidade vetorial. Então a força magnética também será perpendicular à velocidade com que este elétron, esta partícula eletrizada, está se movendo neste campo magnético externo. Então vamos aqui, ó. Aqui eu tenho um campo magnético horizontal para a direita, uma partícula com carga positiva se movendo neste campo magnético segundo esta velocidade aqui, ó, formando com o campo magnético um ângulo θ. Bom, importante aqui, muito importante, que o vetor campo magnético e o vetor velocidade vetorial da partícula estão no mesmo plano. É como isso daqui, minha mão, ó. Esses dedos aqui representam o vetor campo magnético e este dedão aqui representa a velocidade. Tanto os dedos, esses quatro, como esse daqui, estão no mesmo plano, que é o plano horizontal. Como a força magnética age como uma força centrípeta, ela tem que ser perpendicular à velocidade, como nós falamos. Ora, se a velocidade está no mesmo plano que o vetor campo magnético e a força é perpendicular à velocidade, ela também será perpendicular ao vetor campo magnético. Então, V e B estão no mesmo plano. Aí eu desenhei aqui, ó, os eixos Z, X e Y, formando entre si um ângulo de 90 graus, onde X e Y estão no mesmo plano. É B e V aqui, ó, no mesmo plano. A força magnética é perpendicular a este plano. Então, a força magnética, ela está aqui, ó, no plano Z, ou no eixo Z. Só que, para esta força magnética
agir sobre a partícula, é necessário que a velocidade esteja perpendicular ao vetor campo magnético. Então, como esta velocidade aqui, ó, ela está formando um ângulo θ com o vetor campo magnético, ela não está perpendicular. Para ficar perpendicular, você tem que projetá-la para que fique no eixo Y. Aí sim, ó, X, onde está o vetor campo magnético, e Y, para onde vai estar a projeção da velocidade, aí estão formando um ângulo de 90 graus. Quando isso acontecer, a força magnética começa a agir sobre a partícula. Então, eu vou pegar e vou projetar esta velocidade aqui, ó. Então, a velocidade vai estar aqui, ó. Aqui está a velocidade perpendicular ao vetor campo magnético. É esta velocidade aqui que vai provocar o aparecimento da força magnética, porque ela tem que estar perpendicular a B. Então, este ângulo θ que está aqui, ó, ele aparece aqui. Agora nós temos aqui 90 graus, como aquele lá, ó. Então, aqui nós temos, ó, que a força magnética depende da carga que está sendo lançada neste campo, porque o movimento é de carga elétrica, depende do campo magnético externo e depende do V seno de θ, porque se você pegar esta velocidade e projetar aqui, ó, aqui é um cateto oposto a este ângulo, então você tem V seno de θ. Então, aqui está o módulo da força magnética que age sobre a partícula. Módulo da carga elétrica, então aqui não importa o sinal da carga, módulo do vetor campo magnético e módulo do seno do ângulo que está formando. Ora, se esse ângulo é zero, não tem força magnética agindo, ou seja, é só você projetar a velocidade para que fique paralela ao vetor campo magnético, o ângulo é zero, aí não tem força magnética agindo. Então, neste caso, para que a força magnética atue, é necessário que esse θ, que é o ângulo entre V e B, seja 90 graus, sendo de 91, você vai ter força magnética. Então, como eu falei, força é um vetor. Então, esse vetor tem uma direção da força magnética, tem um módulo e tem um sentido. A direção é sempre perpendicular ao plano que contém B e V. Então, está aqui, ó, a força magnética sobre esta partícula vai estar aqui, ó. Aqui é a força magnética que age sobre a partícula, perpendicular ao plano que contém B e V, ó. Aqui, perpendicular aqui e os dois também perpendiculares, ó. Vai ficar como aquele lá. Então, você esquece essa velocidade, você projeta ela para cá, para ficar perpendicular ao vetor campo magnético. E como é o sentido? Como que eu sei qual é o sentido da força magnética? Por que para cima? Aí você usa o que nós chamamos de regra da mão direita. Aqui, ó, é o vetor campo magnético, esses 4 dedos. O polegar é a velocidade da partícula e a palma da mão, para onde ela está indicando, é o sentido da força magnética. Então, neste caso aqui, ó, os 4 dedos, que é o B, está para lá, a velocidade para cá, ó, vejam que este ângulo aqui, ó, entre V e B pode mudar, para que a força magnética atue. Esse ângulo tem que ser 90 graus. Então, aqui tem que ser 90 graus e a palma da mão está indicando para onde está a força, para cima, verticalmente para cima. Então, você usa a regra da mão direita para você analisar qual é o sentido da força magnética. É claro que aqui também pode ser usada a regra da mão esquerda, mas a regra da mão esquerda você vai usar pouco tempo. Então, é melhor trabalhar com a regra da mão direita, que fica mais simples e você vai usar ao longo do curso inteiro. Beleza? Então está aí, não podemos esquecer que força é dada em Newton, Coulomb é o melhor, carga elétrica é dada em Coulomb, campo magnético em Tesla e velocidade em metros por segundo, tudo no sistema internacional. Beleza aí? Então agora vamos fazer um exemplo para fixar isso aí que nós acabamos de falar. Então vamos ao exemplo. Ó, uma partícula
de carga elétrica 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, é lançada num campo magnético uniforme de intensidade 4 vezes 10 ao cubo Tesla, com velocidade de 20 metros por segundo, sendo que o vetor velocidade é perpendicular ao vetor campo magnético, conforme a figura. Então aqui, ó, campo magnético entrando na lousa, velocidade vertical para cima, então o ângulo entre V e B aqui é 90 graus. Determine a intensidade, ou seja, o módulo, a direção e o sentido da força magnética que age sobre a partícula. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar como é que a gente determina o sentido da força magnética que está agindo sobre a partícula. Então, vejam que esta partícula com carga elétrica positiva, que ele falou que é 2 vezes 10 a menos 6, carga elétrica positiva, é lançada verticalmente para cima num campo magnético que está entrando na lousa. Então, se o ângulo entre V e B é 90 graus, essa partícula vai sofrer um desvio. Esse desvio vai ser devido à força magnética, porque não esqueçam, força magnética é uma força centrípeta, muda a trajetória da partícula. Então, como nós vimos anteriormente, para você saber onde está o sentido da força magnética, regra da mão direita. Esses 4 dedos é o campo magnético, o polegar é a velocidade e a palma da mão indica o sentido da força. Então, aqui nós temos o campo magnético entrando, esses 4 dedos entrou, velocidade para cima. Então, olha a palma da mão aqui, ó. Vou mudar aqui, ó. Olha, os 4 dedos, que é o campo magnético para dentro, velocidade para cima, olha a palma da mão, está indicando que a força magnética está agindo para lá. Então, eu vou desenhar aqui a força magnética, ó. Força magnética está aqui, ó. Olha a força magnética aqui. Bom, eu deixei para falar agora o seguinte. Quando você usa a regra da mão direita, é sempre para carga elétrica positiva. Aí, se essa carga elétrica fosse negativa, você faz normal, olha, força magnética é para cá. Se a carga é positiva, força magnética, beleza, para cá. Mas se ela fosse negativa, você inverte o sentido da força. Se a carga é negativa, a força magnética agiria para lá. É só inverter o sentido da força quando a carga elétrica for negativa. Então, olha só que interessante aqui, ó. Esta partícula está se movimentando verticalmente para cima, força magnética horizontal para a esquerda. Então, como o ângulo entre V e B é 90 graus, esta força magnética age como uma força centrípeta. Então, ela vai realizar essa trajetória aqui, ó. Ou seja, a mudança da trajetória vai ser, neste caso aqui, uma circunferência, porque o ângulo entre V e B é 90 graus. Então, esta partícula vai fazer esta trajetória aqui. Agora, vamos determinar, então, o módulo, a direção e o sentido. Então, primeiro módulo. Módulo da força magnética, como ele está pedindo aqui, intensidade. Força magnética é calculado módulo da carga elétrica, módulo do vetor campo magnético e módulo da velocidade seno de θ. Não podemos esquecer que este ângulo θ é entre V e B, que é 90 graus nesse caso. Então, força magnética vai ser igual B, ou Q, 2 vezes 10 a menos 6, 2, 10 a menos 6, vezes B, 4 vezes 10 ao cubo, 4 vezes 10 ao cubo, vezes V, que é 20, está aqui 20 metros por segundo, multiplicado pelo seno de θ, que é 90 graus nesse caso aqui. Então, a força magnética vai ser 2 vezes 4, 8, 8 vezes 20, 160, vezes 10 elevado, repete a base, somos expoentes, menos 6 mais 3, menos 3, seno de 90, 1. Então, aqui nós temos que a força magnética vai ser, se é menos 3, 3 casa para cá, 1, 2, 3. Então, 0,16 newtons, ou 1,6 vezes 10 a menos 1, tanto faz. Aqui está a intensidade do vetor campo magnético.
Agora ele pede também a direção e o sentido da força magnética. Bom, a direção é horizontal, ó, direção horizontal, horizontal, e o sentido para a esquerda, sentido para esquerda. Então, tranquilo, né? Então, aqui está o módulo ou intensidade, direção da força magnética e sentido da força magnética. Tranquilo aí? Bom, espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Agora não esqueça, se gostou, dá aquele joinha, se inscreve no canal e compartilha este vídeo aí, valeu? Valeu, galera!